Olá, gente. Estamos aqui de novo e hoje eu vou conversar com uma pessoa para mim muito especial. Então, essa pessoa fica até difícil para mim ter escolhido as perguntas, porque é uma pessoa que me ensina muito. Ela é minha tia, minha amiga, conselheira, mãe, e eu tenho certeza que vocês vão surpreender muito e vão ter muito aprendizado com o que ela tem para falar para a gente como mãe e como uma mãe e esposa especial que eu vejo que ela é, tá bom? A minha tia é Conceição, Dá, né? Dá, é um prazer ter recebido você. Já faz tempo, né, que nós estamos marcando e nunca tá dando, mas tudo tem que ter o tempo certo para Deus. É um prazer meu. E eu fico muito feliz de hoje estar aqui com você. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você casou, já tem quanto tempo de casada? 49. Olha, eu estou com 37, já estou achando que eu já tá. Ainda tá, né? Ainda tá bom. Mas é uma benção, né? Porque hoje em dia é difícil a gente ver esses casamentos que prolongam, né? Porque o casamento em si não é o dia a dia, é a maturidade, o respeito. E com você e o meu tio Sérgio, qual a dificuldade que quando vocês casaram, você achou mais difícil pela vida que você tinha de solteiro para o casamento? Não, até que dificuldade, diferenças da vida de solteiro para a vida de casado, eu não tive. Porque a minha vida de solteiro não era, eu nunca fui de balada, de festa, essas coisas. A gente veio do interior, então a gente era uma família que não tinha pai, então a gente era muito assim, todo mundo trabalhando, todo mundo ajudando em casa, todo mundo fazendo alguma coisa, então essas coisas de balada, de festa, a gente não teve. Então, como vocês se conheceram? Eu conheci num bailinho de uma vizinha, na verdade era aniversário da vizinha, coisa à tarde. E aí eu fui, e aí comecei a dançar, e eu só tinha menininho novo, aqueles meninos que gostam de dançar lá, gente. Eu falei, tá muito chato isso aqui. Aí quando eu vi o Sérgio lá no fundo, falei pra minha coleguinha, tem preto, vai dar samba. Eu vou ficar. Você vê, né? E ele de lá veio, me tirou pra dançar, e aí já me levou em casa, e aí começou. Que legal. E isso já está esse tempo todo de casamento. É verdade. Quando vocês casaram, você teve assim, planejamento já para ter filhos ou você queria esperar um tempo? Não, eu não queria ter filho logo, não. Eu queria esperar um pouco, né? E aí aconteceu que foi difícil para mim engravidar. Não engravidei assim, quando eu resolvi, não engravidei também. Aí foi preciso fazer um tratamento, uma coisa, e... Ah, você teve que fazer tratamento para ter filho? Não cheguei a fazer tratamento. Eu usei o método do termômetro, né? Todo dia de manhã você vai medir o termômetro, o dia que a sua temperatura subir, aquele dia é o dia que você está fértil. E aí eu fui tentando até que engravidei, mas não foi a Kelly a primeira. Ah, isso que eu ia perguntar. A Kelly foi a primeira? Não. Eu tive 2 abortos antes da Kelly. Ah, então o total de filhos você teve quantos? 5? Ah, também estão 15, aqui estão 15. Também tenho 5, né? Mas os meus 5 filhos estão aí, né? E quando a Kelly chegou, a Kelly é a mais velha, né? Quando a Kelly chegou, vocês já tinham passado por esse processo de ter perdido um bebê? Já tinha perdido um ou dois? Dois. Mas muito pequenininho. Eu perdi assim, de pouco tempo. Pouco tempo. Mas mesmo assim, é uma gestação que a gente, por não ter nenhum ainda, já machuca, né? Porque é muito triste você ficar esperando uma coisa e depois não ter, né? E quando você teve a Kelly e foi uma gestação normal? Não foi. Eu tive, a pressão me subiu muito, eu fiquei internada, uma vez eu fiquei internada 3 dias e emagreci 10 quilos, Nossa. Porque eu estava muito inchada e eu tive pré-eclâmpsia. E na verdade eu tive pré-eclâmpsia, mas depois eu tive eclâmpsia. O que é isso?
Pré-eclâmpsia é quando a sua pressão sobe muito e aí tem o que chama abomina, né? Aí você tem um negócio lá, um processo que faz com que você desmaie na hora do parto. Se você tiver aquilo na hora do parto, um dos dois vai morrer. Então, aí no caso, o médico chamou o Sérgio, perguntou, né, se ele autorizava a sacrificar a Kelly. E para um de nós duas ia sobreviver. Aí ele falou, não, então pode sacrificar a criança. Aí não foi preciso sacrificar. Graças a Deus eu tive antes do parto, eu não tive na hora do parto. Que é como uma convulsão que você tem. Aquele você teve assim na gestação normal ou ela veio antes? Ela veio de 8 meses. De 8 meses? 8 meses. E o Robson veio de 7. Ah, tudo prematuro, né? Eu não tive uma gestação. E depois da Kelly, eu tive um outro aborto e esse já foi grande, foi de 6 meses. Entendeu? Foi complicado. E você, como Sérgio, você não trabalhou? Você não trabalhava fora? Eu trabalhei até eu engravidar da Kelly. Quando eu engravidei da Kelly, aí, como eu já tinha perdido 2, o médico me falou, eu acho melhor você sair do trabalho, porque você precisar fazer um certo repouso, porque já tinha perdido 2. Aí eu saí, mas na esperança de que quando a Kelly crescesse, durante 5 meses eu pudesse voltar a trabalhar. E nisso eu nunca mais. Não preciso. O que você acha assim, que é mais importante para você, para o seu relacionamento ou os relacionamentos durarem? O que é mais importante? Olha, eu vou falar para vocês de verdade. O que conta mesmo no casamento é a parceria, a cumplicidade, o companheirismo, a fidelidade. É muita coisa junto, né? Se quebra se uma dessas amarrações quebra, você precisa ter muita sabedoria e muita fé em Deus e acreditar muito. No meu caso, que teve essa quebra, no meu caso, o que me fez ficar era a Kelly. Porque eu tinha certeza que a Kelly... Como que o Robson, assim, quando ele já tinha idadezinha, que ele percebeu que a irmã dele... ele sofreu bastante também. Ele falava para mim, mãe, eu gosto da Kelly, mas eu queria uma irmã que fala, eu queria uma irmã para brincar comigo. E eu ficava sem saber, pronto, agora o que eu faço? E ele queria um irmãozinho, eu queria um irmãozinho. Aí ele foi para a escolinha. Foi muito engraçado. Aí chegou lá, tinha umas crianças, um japonês. Ele falou, mãe, eu queria um irmãozinho, mas eu quero um japonês. E meu filho, ele não pode. Japonês não pode. Japonês não dá certo. Japonês, já quer outro japonês, né? Aí foi uma época ele deixou de falar. Robson, assim, aceita fazer? Não, eu dava a cabecinha. Eu disse, mas por que você não quer falar? Ele falou assim, é para você gostar de mim. Ele achava que eu gostava mais da Kelly, porque eu saía muito da Kelly para tratamento e tudo. Aí então ele achava. Aí eu fui e falei para ele, olha, o negócio é o seguinte, quando a Kelly quer água, que ela está com sede, mamãe não dá água para ela. E você, quando está com sede, você pede água, a mamãe te dá, não dá? Quando a mamãe sai, a Kelly não toma refrigerante, que ela não sabe pedir, mesmo que ela queira. Você não, quando você sai, você pede, a mamãe te dá, não dá? Tá. E aí foi mostrando as diferenças. Aí, tá, então, veja bem, qual que é melhor? É falar ou não falar? É melhor falar. Então, continue falando. Então, e é bom dar esses exemplos para eles entenderem, né? Porque não é uma rejeição, é só um cuidado diferente que tinha que ter. Mas ele tinha ciúme daquele por muito tempo. Imagina. Opa, uma coisa que você se arrepende, você tem alguma coisa? Olha, na verdade, eu dificilmente me arrependo. Porque eu penso muito, eu pondero muito, tudo que eu vou fazer, eu penso muito na minha consciência. Se aquilo vai, porque eu tenho muito cuidado com a minha consciência. Eu acho que é muito difícil você deitar a cabeça em você e você não conseguir dormir. Então, de verdade, eu não me lembro de arrepender de nada. O que eu já fiz, eu acho que eu faria de novo. Eu poderia fazer diferente.
por exemplo, às vezes você fala uma coisa com uma pessoa e às vezes você é grosseira, mas eu acho que eu deveria, o que eu falei é porque você precisava ouvir. Pelo menos para mim, para me aliviar. O Serginho até fala assim para mim, que palavras faladas não tem volta, né? Exatamente. Eu tenho uma irmã que é assim, agora, que é assim, eu sou assim, se eu fizer alguma coisa para você, eu não consigo olhar no seu olho sem te dizer, sem lembrar do que eu te fiz. Então, eu preciso te pedir desculpa, te pedir perdão, eu não tenho para pedir perdão para ninguém. E se você fizer alguma coisa para mim, também, eu não vou conseguir olhar para você sem tratar daquilo. Então, eu vou precisar falar, você fez isso, e eu não gostei. Então, de qualquer maneira, eu vou conversar. Agora, se eu fizer alguma coisa com você, e eu cheguei para você, te pedi desculpa, e ainda assim você não me desculpou, aí já é um problema seu. Exatamente. Da minha parte, eu tô livre. Eu tô livre. E é muito difícil hoje em dia as pessoas ver por esse lado, né? Aí me manda, você é folgada, você fala, você pede desculpa e acha que tá tudo bem. Pra mim, resolvi. Já tá tudo. Porque se eu não fizer isso me incomoda. Vou falar pra vocês, eu te contei uma história da irmã lá na igreja, quando ela no Covid, né? No Covid, ela chegou, eu falei, gente, eu não quero abraço, não abraço, não. Aí o pessoal vinha, não, sem abraço. Aí a irmã, ela desce. Aí eu falei, não, irmã, não. Ela fez assim, como se diz, ele veio me abraçar. Menina, quando ela me abraçar, eu zum! Eu corri no banco, fui lá pro outro lado. Depois eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu fiz, Jesus? Sabe a coisa que você faz assim, que você não é nada planejado. Eu estava tão assustado com o Covid, com tanto medo, que eu fiz isso. Cuidado. Olha, a igreja fechou, todo mundo acabou, e eu nunca mais eu consegui tirar aquilo da minha cabeça. A primeira vez que eu vi aquela mulher, eu precisei sentar mais de um ano depois. Eu fiz isso, eu tive que fazer isso. Eu fiz porque eu quis. Eu tenho uma coisa comigo assim que eu tenho já essa falha, eu tenho a dificuldade muito de ir até a pessoa para pedir desculpa. Eu vou deixando. E tinha uma pessoa assim na igreja que eu sentia me incomodava. Eu achava que tudo era uma indiretinha, alguma coisa assim. E aquilo foi enraizando, sabe? Quando vai tudo assim. Aí eu não sei, teve uma coisa assim, eu falei assim, não sei se foi uma pregação, uma coisa, eu falei assim, quem tá com problema sou eu. Com certeza. Não é? Porque eu tô vendo defeito em tudo. Com certeza. André, você é o quê? Você é tão espiritual, você é tudo daquela, que só os outros que tem problema e você tá se achando, né? Tudo que a pessoa fala pra você. Aí eu falei, eu vou ter que tratar. Vamos saber se é só eu, às vezes pode ser a pessoa também tem. Cheguei, conversei, tratei, ela falou, nunca percebi nada disso, nunca foi nada disso da minha parte. Eu falei, não, mas eu percebia que era assim. Não, resolvi. Mas parecia que foi uma coisa boa, porque eu estava precisando, porque tem coisas assim, se a pessoa, então tá bom, já tá bom, mas a pessoa não resolve. Continua com aquela linha, enfim. Não, comigo não. Eu resolvi, esqueci, mas eu falo, não precisa, quando eu falo pra você, tem pessoas que acham assim, falou, precisa de você ter uma intimidade. Não, eu te respeito, você me respeita. Só não precisa você fingir, né? Porque você tem as suas diferenças, eu tenho a minha, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas tenho respeito. Então foi resolvido. E eu falo, da minha parte, foi tudo resolvido. Não tem problema com ninguém. Eu acho que o mais importante é você usar de sinceridade. De sinceridade. E que muitas vezes as pessoas não gostam, né? Parece assim, uma vez, até minha sogra me falou isso pra mim. André, você acha que ninguém gosta de você. Você acha que as pessoas tudo falam. Mas é você que se afasta. Mas isso deve ser alguma coisa que você... Que é uma coisa minha, né? Da sua infância. É uma coisa minha. Você lá atrás. E aí eu falei assim, eu acho que eu tenho um pouco isso mesmo. Até um dia desse, eu conversando com a Adriana, ela falou, Nina, você precisa... Eu falei assim, não, eu tô bem assim, né? Tô bem. Mas você sabe que tem coisa que não tá bem, né? Você sabe que tem coisa que não tá bem. Mas eu falei, eu tô orando, tô falando com Deus, na hora certa a gente vê e resolve. Porque eu falo assim, eu não gosto de uma coisa
mentira, fazer para agradar, tem que ser de verdade. Aí eu falo, não é que eu sou geniosa, mas eu gosto de fazer aquilo que é verdade, para mim. Eu não vou lá fazer uma gracinha só para fazer salinha para mostrar. Eu tenho que fazer Porque quando você faz uma coisa que não é verdadeira, aquilo não te satisfaz e nem satisfaz o outro. Porque, querendo ou não, a pessoa sente que não é verdadeiro que está vindo. E hoje você, para nós acabar, né? Mas não gosto de falar pouco não, né? Hoje, no seu relacionamento, o que você gostaria que... Você acha assim que, mesmo aquele ali, que é o conjunto de tudo, mas para vocês dois ainda falta, para você estar bem. Que, por mais que a gente tenha problemas ou não, vocês... Não, assim, na minha vida, para mim, tá bom, entendeu? Porque eu cheguei num patamar, por exemplo, tudo que aconteceu no relacionamento com o Sérgio, eu aprendi, eu percebi que o Sérgio é uma pessoa que tem os seus defeitos. Como nós temos, só que um é diferente do outro. Exatamente. Então, ele tem os defeitos dele e ele tem as qualidades. Sim. Entendeu? E eu tenho que aprender a lidar com os defeitos dele. Porque ele não vai mudar porque eu quero que ele mude. Ele só vai mudar se os defeitos dele incomodar a ele mesmo. Aí ele vai poder mudar e vai poder ser a pessoa que ele quiser ser. Então, para mim, o meu relacionamento, a única coisa que eu tenho cumplicidade é saber que eu tenho uma pessoa do meu lado, eu ter certeza de que essa pessoa está do meu lado, que eu posso contar com ela em qualquer situação. Entendeu? E a mesma coisa da minha parte para ele. Mas como a pergunta foi que falta para mim, não é que falta, é o que eu espero, que continue. Entendeu? Que eu possa contar. Até porque eu saio desse mundo e eu vou deixar aquele com quem? Com ele. Então eu vou ficar tranquila sabendo que aqui ele vai continuar e eu tenho certeza que aquele, enquanto ele viver, aquele está bem, aquele está seguro, entendeu? Agora depois aí já é outras coisas, aí já parte para Deus. Deus ele vai ver. Deus sim, ele vai ver. Olha, eu posso falar uma coisa que se eu falar aqui, as outras pessoas que eu entrevistei vão achar que eu estou fazendo desfeito, então eu não posso falar nada, né? Mas assim, Bá, você, em uma pergunta você respondeu muitas coisas que eu já sabia, já sentia que você teria essa maturidade, né? E eu aprendo, assim, eu falo para você, mesmo eu não ter acompanhado quando você está lá no Pará, né? Eu falo para você assim, eu consegui a relação assim com vocês que eu tenho quando vocês vierem embora, porque lá, você estava lá, nunca nem fui visitar, né? E muitas coisas que eu falo assim, que ela passou lá sozinha, né? Sozinha, mas você tinha alguns parentes, mas é coisas de mulher que a gente passa sozinha, não tinha. E eu, quando você chegou aqui, e eu pude muitas coisas desabafar, eu falei assim, nossa, eu tive uma pessoa para me aconselhar, e agora imagine a base lá no Pará sozinha, né, passando por isso. Então foi uma afinidade que eu fiz um laço que eu falo assim, que bom que nós pudemos ter esse contato, porque é tia e sobrinha, mas não tinha essa coisa, mas hoje com a maturidade de casamento, marido, experiência, né? Cada uma da sua, pode aconselhar. E eu vejo muito isso, assim, verdade, porque eu tenho uma confiança para falar as coisas para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Você falou de laço. Esse laço que você falou, da minha parte para vocês, para você e para a Adriana, ele se formou lá quando vocês eram crianças. É que se formou esse laço. Eu tenho por você e pela Adriana, já falei isso para você, vou repetir. Eu tenho por vocês um carinho imenso. Vocês iam para casa, a gente fazia bolo, vocês brincavam, era muito bom aquela convivência que eu tive com vocês. Eu tenho um respeito muito grande por você, tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua vida.
Quando você sempre foi marruda, falou aquela coisa toda, e que as pessoas vinham falar, a Andréia é mal educada. Não é mal educada, ela se defende. Eu sempre te defendi, sempre defendi a Adriana, sempre fui apaixonada por vocês duas. Não é que eu não gosto dos outros sobrinhos, mas eu não tive com os outros sobrinhos a mesma relação que eu tive com vocês. E esse laço que você fala, esse laço da minha parte foi formado lá naquela época. Quando você fala, eu tenho desde a cama. Quando você já falou isso para mim, que a sua mãe mandava vocês lá para casa, que vocês não sabiam. Não, isso não é verdade. A sua mãe, quando eu já falei isso para você também, a sua mãe certamente, eu acredito nisso, ela mandava vocês lá para casa porque ela sabia que lá em casa, ela acreditava que lá em casa talvez vocês estivessem mais seguros do que vocês passarem as férias lá sozinhas. Que ela tinha que trabalhar e vocês ficaram sozinhas numa casa onde você sabia que o bairro não era lá essas coisas. Duas meninas sozinhas. Então eu acredito que ela mandasse vocês. Pode até não ser, aí é a culpa dela. Mas para mim era isso que eu acreditava, que vocês vinham para isso. E vocês me fizeram muito bem. As vezes que vocês foram lá para casa, vocês me fizeram bem. Tanto lá em casa era cheio de criança, e vocês, e a Mônica, a Lívia, tem a lembrança. Já sempre, fora dos vizinhos. Já sempre crianças lá em casa. E eu gostava muito de vocês. Nossa, quando eu lembro disso, eu conto pro Sérgio, eu falo, Sérgio, para pensar. A pessoa recém-casada, uma criança pequena, aí o povo manda gente pra casa pra ficar lá uma semana. Não, mas pra mim era... Eu falei pra ele que nós aprontava. Não aprontava. Quando o Cezão fazia a compra, atacava no leite condensado. Isso eu não sabia. Mas aprontava. Ia pros banheiros lá, casa da pai era casa de rico, casa grande. Não tinha nada. Nós aprontávamos. Grande, mas vazio. O sofá não tinha nada. Mas era um lugar que a gente se sentia bem. E eu falo. Eu tenho muito essa lembrança, assim, com a Xaxá, que eu lembro muitas vezes minha mãe deixando nós com a Tata, assim. Poxa, eu tenho muita lembrança, assim, com a Tata, que ela levava a gente pra passear. A vida de vocês não foi fácil. Não foi. Mas eu falo assim, eu comento muito isso, Serginho. É do difícil que você tirou alguma coisa. Eu não tenho essa lembrança de coisas ruins, sabe? Eu falo assim, tinha que passar pra você crescer, para você aprender. E é o que eu falo isso hoje pro meu neto. Que eu conto isso pro meu neto. Eu falo, calma, nunca coloca defesa na sua vida. Eu passei por isso, e eu tenho que ser isso. Não, a gente isso aqui, né? Tem que ser pra me riscar, pra ser melhor. Tá? Mas